O Portal de Luiz é um podcast original de ficção. Qualquer nome referente a pessoas ou lugares que se assemelham à nossa realidade não passa de mera coincidência. Você está cruzando o Portal de Luiz. Obrigado por escutar a nossa transmissão. Eu sou o apresentador e você está ouvindo o Portal de Luiz, o programa local que te deixa sintonizado com as notícias e os moradores da encantadora Estância Balneária de Luiz. E começamos nosso programa anunciando que hoje não há notícias diárias. Luiz teve uma semana calma, agradável e revigorante. Mas a famigerada calmaria era apenas o prelúdio da tempestade. Na notícia da semana, as obras em Miratu são paralisadas por tempo indeterminado após horrível chacina. Já faz semanas que acompanhamos a saga que tem sido as obras em Miratu, desde as brigas judiciais até o conflito gerado nas obras. A área em Miratu havia sido delimitada para a realização de obras que visavam transformar o local em um ponto residencial urbano. A decisão desagradou parte da comunidade ambiental, argumentando que a área deveria ser conservada e protegida. Vários ecoativistas foram à justiça tentar barrar o projeto, e após meses de brigas judiciais, o tribunal foi a favor das obras. Parecia que finalmente uma resolução aconteceria, mas era apenas o início. Ao começarem as obras em Miratu, os operários deram de cara com um protesto organizado pelos ativistas. O assunto voltou para as mídias e também para o tribunal, que novamente ficou a favor das construções. O clima foi ficando mais tenso após o desaparecimento de dois ativistas que atuavam no protesto. Um confronto se iniciou após acusarem os operários da obra pelo crime. Uma busca foi feita, mas ninguém foi encontrado. Os protestantes receberam uma intimação para deixar o local, e tudo dizia que as obras enfim começariam. Mas na tarde de quarta-feira, uma denúncia anônima foi feita à polícia, relatando o desaparecimento de 3 operários. Ao chegar no local e começar as investigações, as autoridades ainda descobriram sobre a omissão do sumiço de mais um funcionário, que desapareceu na mesma semana que os 2 ativistas. A obra mais uma vez foi interrompida. A paralisação por tempo indeterminado foi decidida pelas autoridades de segurança um dia depois, após 6 corpos terem sido encontrados na densa mata de Miratu. Os corpos foram encontrados em um buraco no meio da mata. Todos eles possuíam cortes profundos em suas gargantas, barrigas e calcanhares. Suas identidades foram confirmadas como sendo dos 2 protestantes e dos 4 funcionários desaparecidos. A polícia arquivou o caso como sendo ataque de animal selvagem e que a área deveria ser interditada pela situação perigosa até que o animal fosse capturado. Mas alguns questionam essa decisão, já que não acreditam que um animal poderia ter feito cortes tão precisos como aqueles encontrados nas vítimas. Em meio à comoção, as famílias dos operários que perderam suas vidas exigem justiça e denunciam o descaso da empresa responsável pela obra com a segurança e bem-estar de seus funcionários. Com tamanhas perdas e dores de cabeça, a empresa responsável pela obra em Miratu visa abandonar o projeto. No relato de hoje, leremos a angústia vivida pela esposa de uma das vítimas, Márcia, uma boa mãe, dona de casa e esposa, agora viúva,
conta neste relato a degradação psicológica de seu marido Edivaldo, seguida dos dias que trabalhou nas obras em Miratu. O relato começa. Foram 11 anos de casados. Conheci o Edivaldo no colégio. Ele era 3 anos mais velho do que eu. Quando consegui um emprego numa construtora após se formar no médio, ele pediu a minha mão em casamento. E eu aceitei. Um ano depois tivemos nosso primeiro filho. E assim a minha vida de dona de casa aconteceu. 5 anos depois, veio mais um menino. E então nos mudamos para Luiz. Pela primeira vez eu comecei a pensar em ir trabalhar. Mas o Edivaldo achou mais fácil trabalhar dobrado. Edivaldo nunca foi um mau marido. Ele fazia o papel dele e eu fazia o meu. Nada mais, nada menos. Contanto que ele chegasse em casa todos os dias depois do trabalho e fosse recebido com um jantar na mesa e seus 2 filhos completamente saudáveis e seguros, não havia necessidade de se falar nada. De acordo com ele. Quando as obras em Miratu foram anunciadas, eu tinha minhas próprias opiniões, mas mantive elas somente para mim, já que o trabalho iria beneficiar minha própria família, com o Edivaldo convocado para fazer parte da equipe. Mas, conforme a primeira semana se passou, eu percebi que fácil e tranquilo não seriam as palavras que descreveriam o andamento daquela obra. Uma noite, depois de Edivaldo ter voltado do trabalho, estávamos jantando, todos na mesa, quando meu marido começou a puxar assunto. Eu sei que isso não é uma coisa absurda, mas eu fiquei surpresa. Ele não era de conversar, muito menos para assuntos triviais como o dia das crianças na escola e de como eles estavam se comportando. Muitas perguntas sobre os meninos. Os dias foram se passando e a situação nas obras parecia ficar cada vez mais estressante. E com ela, o meu marido começou a ficar mais estressado. Eu acho que estressado pode ser mal interpretado. Uma inquietude crescia nele, principalmente em cima dos nossos filhos. Uma noite ele simplesmente deu uma bronca no mais velho, só porque ele queria sair na rua para brincar com os amigos. O Edivaldo enlouqueceu, começou a gritar com o menino, disse que já era noite e que era perigoso, mas mal havia dado 7 horas. O céu tinha acabado de anoitecer. Além do mais, a nossa rua não era uma das mais perigosas na cidade. No final, a culpa até caiu em mim. Meu marido me acusou de não estar ensinando o certo e o perigoso para nossos filhos, que eu os mimava demais. Enfim, poucas vezes discutimos por coisas assim. Eu achei uma besteira, mas pedi pro filho obedecer o pai. O mais esquisito foi que naquela mesma noite, Edivaldo me acordou preocupado, perguntando se eu estava ouvindo. Eu perguntei, ouvindo o quê? A casa estava em completo silêncio. Ele levantou da cama, saiu do quarto e após alguns minutos sem volta eu resolvi procurá-lo. Edivaldo estava no corredor,
sentado em uma cadeira, de frente à porta do quarto dos nossos filhos, como se estivesse protegendo o local. Quando eu perguntei o que ele estava fazendo, ele apenas disse: "Tô garantindo que eles não vão sair." Naquela noite ele não voltou para a cama. Eu não me atrevia a perguntar sobre o que acontecia nas obras. Edivaldo parecia ficar muito irritado com o assunto. Ele não lia o jornal quando havia matérias que citavam os protestos e sempre desligava o rádio assim que começavam a discutir o assunto. Em alguns finais de semana, o meu marido trazia o Rogério, um colega de trabalho, para jantar em casa, assistir algum jogo pela TV e passar algum tempo. Bom, diferente de Edivaldo, o Rogério era um falador sem fôlego, bem-humorado e brincalhão. Foi em um desses finais de semana, quando eu estava lavando a louça, que Rogério apareceu para me ajudar. Ele sempre fazia questão de me ajudar a lavar os pratos quando comia lá em casa. E então eu percebi, talvez aquele fosse o momento para perguntar sobre as obras em Miratô. Eu achei que, pelo modo descontraído e despreocupado de Rogério, o amigo do meu marido não teria problemas em falar de como andava ao trabalho. E o mais importante, de como estava o meu marido. Eu esperava receber palavras que talvez trouxessem algum tipo de conforto, que talvez elucidassem o motivo do meu marido agir tão estranho. Mas o que recebi foi um rosto sério e pálido, assim que eu perguntei sobre o assunto. Ele parecia procurar as palavras, mas elas não vinham. É engraçado, até, para um cara que falava tanto. Não durou muito tempo. Aquela situação desconfortante acabou com o Edivaldo nos interrompendo, perguntando qual era o assunto, e, como em um passe de mágica, as palavras voltaram para a boca de Rogério. Ele deu uma despistada e então foi embora, sem dizer nada. E eu ainda tive que lavar a louça sozinha. Acredito que as coisas pioraram quando aqueles ativistas desapareceram. Um dia Edivaldo voltou mais cedo do trabalho, perguntou onde estavam os nossos filhos, que na hora ainda estavam na escola, e saiu, para mais tarde voltar junto com os dois garotos. Descobri depois, pelo mais novo, que o pai os havia buscado mais cedo na escola e os levou para o parque de diversões, onde passaram o restante do dia até voltar para casa. O pequeno falou que não se divertiu muito. O pai parecia estressado. Mesmo tentando ser legal, ele não gostava que os dois saíssem de perto dele e não os deixava andar nos brinquedos onde os três não pudessem ir juntos. Eu estranhei e, obviamente, tentei falar com ele sobre o ocorrido, mas não tinha conversa com Edivaldo. No dia seguinte, saiu a notícia dos desaparecidos e do confronto que ocorreu em Miratô. Em uma noite, eu acordei assustada, com o choro de nossos filhos. Olhei para o lado e percebi que Edivaldo não estava na cama. Me levantei e fui até o quarto das crianças. Abri a porta e os dois garotos deram um grito de terror. Edivaldo estava na cama com os dois. Os garotos estavam agarrados nele
enquanto choravam aterrorizados. Eu perguntei o que estava acontecendo e o meu marido apenas disse que os dois tiveram um pesadelo, que estavam assustados e que ele iria dormir com eles. Eu perguntei se queriam que eu também ficasse ali, mas Edivaldo me interrompeu falando que não havia nada que eu pudesse fazer. Sinceramente, eu estava tão cansada que fui dormir sozinha, sem nenhum problema naquela noite. A partir daí, a relação de Edivaldo com os nossos filhos mudou. Os garotos ficaram mais carentes e apegados à presença do pai, e o meu marido fazia questão de suprir essa necessidade, tentando ficar perto deles a maior parte do tempo possível. Os pequenos começaram a chorar quando o pai partia para o trabalho, e Edivaldo, mesmo tentando manter a compostura, demonstrava sentir a mesma dor por deixar os seus filhos. À noite ele ia dormir comigo na nossa cama, mas de manhã acordava no quarto de nossos filhos, com os dois meninos dormindo, abraçados nele. Um dia, na despedida de Edivaldo com os nossos filhos, antes de ir ao trabalho, o ambiente parecia mais melancólico que o comum. Os meninos pareciam mais desesperados com a saída do pai, e o meu marido não conseguia mais esconder a cara de desgosto em deixá-los. Mesmo depois da sua ida, os meninos não se aquietaram. Ficaram acuados, o mais velho chorando baixinho e o mais novo em um completo escândalo. Foi então que eu não aguentei mais. Eu tinha que saber o que estava acontecendo, então eu perguntei. Eu perguntei o motivo de toda aquela cena. E eles só repetiam: porque o papai foi embora. Mas e eu? E eu? Eu estava ali. Eu não importava? Foi então que o mais novo falou, enquanto chorava. O papai disse que você não pode ajudar. Porque você não o ouve. Você não ouve o monstro que vem aqui todas as noites e fica rondando pela casa. Ele diz que vai matar o papai e que depois vai matar a gente. Eu quis chamar você, mas o papai disse que você não podia fazer nada. Porque você não escuta o monstro. Porque o monstro não quer você. Os dois continuaram chorando. Choraram quando eu os arrumei. Choraram quando eu os mandei para a escola. E foi só então que a casa ficou em silêncio, comigo sozinha nela. Mesmo depois de ouvir as palavras que saíram da boca do meu filho mais novo, eu não conseguia fazer nada que não fosse as mesmas coisas de sempre. Arrumei a casa, lavei a louça, estendi as roupas. Eu estava no automático, como sempre estive. E continuei nele, mesmo após receber a ligação do trabalho de Edivaldo, me notificando de seu sumiço. Eu fui fazer a janta,
para quando os meus filhos voltassem da escola. Os meninos choraram muito ao descobrir que seu pai havia sumido. Choraram ainda mais após avisarem que o corpo dele havia sido encontrado em uma vala, junto com outros colegas de trabalho. Um deles era Rogério. O enterro foi com o caixão fechado e com poucas pessoas. Ninguém da família de Divaldo compareceu. Seu pai, um senhor de idade e viúvo, havia morrido. Junto com ele, a sua filha mais velha. O irmão mais novo de Divaldo, filho de um segundo casamento de seu pai, estava no hospital, em coma devido a um derrame, sendo cuidado pela esposa, desolada por ter perdido não só o marido, mas também a criança que os dois esperavam. Tudo isso no mesmo dia que Edivaldo desapareceu. Meus filhos choram todas as noites. Eu tento consolá-los o quanto posso, mas é difícil sem ouvir a voz que eles tanto temem. Seja lá o que for, vivia em Miratu. O meu marido viu, ou o ouviu, e desde então, essa coisa persegue a sua família. Os meus filhos choram todas as noites. Em meio ao choro, eles dizem: "Mamãe, ela tá na sala, rangendo os dentes. Mamãe, ela tá no corredor, chamando os nossos nomes. Mamãe, ela tá do outro lado, arranhando a porta. E eu ainda não escuto nada."